Pai do Senhor, meus irmãos, muitas pessoas duvidam que Jesus realmente ressuscitou. E nesse vídeo eu trago para vocês 5 provas que Jesus realmente ressuscitou. A ressurreição de Jesus está no centro da mensagem do Evangelho. Através da morte e ressurreição de Jesus, temos acesso à salvação e à vida eterna. Se cremos nele, claro. Mas nossa fé na ressurreição de Jesus não precisa ser cega. Existem um leque de evidências que podem nos ajudar a fortalecer nossa fé. 1. O número de relatos. A história da ressurreição de Jesus não foi uma lenda contada com poucos detalhes. Na Bíblia, temos 4 relatos detalhados do que aconteceu nos 4 evangelhos, com data, localização e testemunha. Se fosse apenas uma lenda, não teriam oferecido tanto detalhe exato para a investigação dos fatos. Mateus e João, por exemplo, eram apóstolos e cada um deles escreveu sobre a ressurreição da sua perspectiva. Marcos escreveu seu relato da ressurreição baseado no testemunho do apóstolo Pedro. No início de seu evangelho, Lucas afirmou que tinham investigado tudo com cuidado, para confirmar o que testemunhas oculares tinham dito. Esses 4 relatos foram escritos a partir de testemunhas em primeira mão lá na ressurreição. Os 4 testemunhos dos evangelhos concordam em todos os fatos principais. Jesus foi julgado, levado a Pilatos, crucificado, sepultado no mesmo dia e ressuscitou no domingo, sendo visto por várias pessoas nesses dias. Mas ao mesmo tempo, cada um dos testemunhos acrescenta detalhes diferentes, que complementam a história. Cada pessoa se lembrou de detalhes diferentes, como por exemplo na vida real. A morte de Jesus. Sem a morte não haveria a ressurreição. Era impossível sobreviver a uma crucificação depois de levar uma valente sova, que já por si só poderia ser bem letal. E ainda por cima, espetaram uma lança no lado de Jesus para garantir que estava morto. Jesus não poderia ter sobrevivido e recuperado a tempo de se apresentar. Várias pessoas estiveram presentes na morte de Jesus, incluindo seus inimigos. 3. O túmulo vazio. O corpo de Jesus desapareceu e nunca mais foi encontrado. Seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado, mas esses mesmos inimigos tinham enviado um destacamento de soldados para guardar o túmulo o tempo inteiro para evitar que o corpo fosse roubado. Então não teria lógica o corpo ser roubado. Seria altamente improvável que vários soldados treinados tivessem adormecido em serviço, com um sono tão profundo que não acordaram quando os discípulos removeram a pedra grande da estrada. A morte de Jesus apanhou todos os seus seguidores de surpresa. Eles não teriam tempo para organizar uma operação de roubo do corpo em um único dia, mesmo se a ideia surgisse depois do choque inicial. E não era do interesse de mais ninguém fazer o corpo desaparecer. A Bíblia diz que o corpo de Jesus não foi encontrado porque ele ressuscitou. Ele tinha claramente morrido. E agora seu corpo tinha desaparecido sem nenhuma explicação natural possível. Resta apenas a explicação sobrenatural. 4. As testemunhas. Muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo depois da sua morte lá na cruz. E não foram apenas visões. Essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com ele e viram-no comer. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ressuscitou, além dos apóstolos. Muitas dessas pessoas ainda estavam vivas para confirmar a história quando ela foi escrita. Todas essas testemunhas, ninguém voltou nem desmentiu o que tinha visto. Algumas dessas pessoas até foram mortas por dizerem que Jesus estava vivo. E de uma coisa é fato, né? Ninguém continua a defender uma coisa que não sabe o que é mentira quando isso lhe vai custar a vida. Eles realmente tinham visto e acreditado que tinham visto Jesus. As aparições de Jesus depois da sua ressurreição também não têm as marcas de uma alucinação. Em casos de alucinações coletivas, as visões que as pessoas têm costumam ser estranhas e meio surreal. Ninguém, em uma situação dessa, já afirmou que tinham tocado na alucinação, nem que tinha tido uma conversa sensata com ela, nem que a alucinação tinha almoçado com eles. Então é fato que os discípulos viram uma pessoa real, que eles reconheceram como Jesus. 5. A conversão de Paulo. Quando era jovem,
Paulo era um judeu devoto que se escandalizava com os ensinamentos dos cristãos sobre Jesus. Para ele, os cristãos eram hereges, que precisavam ser silenciados. Ele ia de cidade em cidade prendendo cristãos e até participou da morte de um cristão chamado Estevão. E para ele, perseguir cristão se tornou sua grande missão na vida. No entanto, um dia tudo mudou. De repente, Paulo passou de perseguidor de cristãos a defensor ousado da fé cristã. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Na visão que teve, Paulo ouviu Jesus falando com ele e ficou convencido que era verdade. Somente algo muito poderoso poderia ter de fato mudado o pensamento de Paulo. Sua vida nunca mais foi a mesma. E tal como Paulo, muitas pessoas ao longo da história tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E a ressurreição de Jesus até os dias de hoje continua mudando vidas. Pois é, meus irmãos, como vimos, existem várias razões para acreditar que Jesus ressuscitou de verdade. Mesmo assim, depois de analisar toda a evidência, cada pessoa precisa decidir por si própria se vai crer em Jesus e entregar a vida a Ele. Mas esse passo da fé não precisa ser cego. E ainda está em tempo de entregar sua vida para Jesus. Só Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não há outro caminho a não ser por Ele. Bem, meus irmãos, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, arrasta a telinha para baixo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Assim você é abençoado e me abençoa também. Vou deixar também uma playlist para vocês maratonarem, amém? Eu tô indo nessa e fui!